abençoe os teus filhos, que haja a dedicação, a fidelidade, Senhor, de assim fazer, crendo e, Senhor, buscando essa verdade de que é o Senhor que nos abençoa e ninguém mais. É o Senhor que abre portas e ninguém mais. É o Senhor que prospera e ninguém mais. Então, Senhor, prospera a tua casa financeiramente. Levanta pessoas com o coração voltado, com amor, para estar ofertando neste lugar, trazendo os seus dízimos com amor, alegria, para que possamos ver a tua casa, Senhor, adornada e abençoada. É que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé novamente para receber o pastor Nilson da Silva, que será o pregador desta noite. Amém? Como o pastor falou quando chegou aqui, vocês vão falar para mim, prega pastor? Então vamos falar, prega pastor para o pastor. Quero saudar a Igreja de Deus em Cristo, na paz do Senhor, amém? Você está feliz nesta noite? Amém? Quero agradecer ao nosso bispo Ivo Mariano, a sua esposa, a missionária Paloma, correto? Que Deus abençoe a vida de vocês, a esta igreja, os demais pastores que aqui estão. Que Deus abençoe, é muito bom voltar aqui, congregar juntamente com vocês. Passei uma época da minha vida aqui e, se Deus assim permitir, estaremos também fazendo parte mais uma vez deste trabalho. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia. Eu não sei pregar igual ao nosso bispo Ivo Mariano, mas eu quero apenas conversar um pouquinho com vocês no livro de São João, capítulo 11. São vários versículos, mas nós vamos ler alguns, se você puder me ajudar. E aí nós paramos no 37. Livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11. Todos acharam? Amém. Diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. A igreja, versículo 2, por gentileza. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que ama. Versículo 4, a igreja, por gentileza. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém. Versículo 14 do mesmo capítulo diz assim: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15, a igreja. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 34 diz assim: e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê.
Versículo 35, a igreja. Jesus chorou. Versículo 36, eu finalizo aqui. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Em continuação, versículo 37 diz: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Amém? Podem tomar o assento em nome de Jesus. Olhando a passagem que fala sobre a ressurreição de Lázaro, essa história é uma história muito próxima à história das nossas vidas. Deus, durante toda a história, Ele sempre se preocupou mais com o homem do que o homem com o próprio Deus. Durante todos os períodos, vemos que Deus sempre foi atrás do homem em diversas formas e momentos. Deus levanta reis, profetas, sacerdotes. Deus, Ele tem uma preocupação imensa com o ser humano. Haja vista que o ser humano, ele tem uma tendência, devido ao fator pecado, por conta do pecado, em se afastar de Deus. E este afastamento é talvez a pior situação do ser humano. A pior esperança do homem é afastar-se de Deus. Eu sei que às vezes muitas pessoas, elas conseguem muitas coisas na vida, porém, apesar de conseguir bastante coisas na vida, se não tiver a aproximação de Deus, ainda existe um vazio existencial. Deus, então, Ele se aproxima do homem para que o homem ele não fique perdido. A Bíblia diz que Jesus veio salvar o homem que havia perdido, que se havia perdido. E Deus, ele tem uma preocupação imensa para com as nossas vidas, para que aquilo que aconteceu com Lázaro não aconteça com as nossas vidas. Jesus, ele estava a caminho de Betânia, porém a Bíblia diz que, vocês conhecem a história, eu vou apenas transcorrê-la de uma forma sintética e resumida. A Bíblia diz que Jesus ele demora para ir ao encontro de Lázaro. E esta história de Lázaro é uma história que mexe com as nossas vidas, ao ponto de saber e entender até que ponto Deus nos ama tanto, que Ele transpõe situações para estar conosco. Deveria, claro, ser ao contrário. Deveríamos ir atrás de Deus de uma forma incansável. Porém, os problemas da vida, as dificuldades da vida, faz com que o ser humano ele se afaste de Deus. A humanidade vive hoje um período, justamente este período que estamos vivendo. As pessoas, para irem a um determinado lugar religioso, a uma igreja, muitas das vezes elas precisam de um incentivo a mais, porque os passatempos da vida tomam conta das pessoas. Então a tendência nossa, a tendência minha e a tua tendência é cada vez mais se distanciar de Deus. E se distanciando de Deus, só existe uma coisa que vai acontecer conosco. A nossa irmã Paloma, a nossa missionária Paloma falou que Deus é fiel. E é verdade, na letra do hino dizia que Deus é fiel. E se existe uma coisa que existe nas nossas vidas, que acontece nas nossas vidas, é a fidelidade de Deus. Deus, Ele olha para o ser humano, não apenas no momento em que o ser humano está no seu auge, no melhor momento da estrutura da sua vida, mas Deus, Ele sempre olhou para a humanidade, olhando a situação real da pessoa.
E Jesus, ele é convidado e ele tem notícias de Lázaro, dizendo: olha, Lázaro está doente. E a Bíblia diz que ele demora 4 dias para chegar naquele lugar. E ele vai caminhando, parece que ele vai demorando. Parece que quando ele pensa aí, ele dá um passo para trás. Tudo que Jesus Cristo estava fazendo prejudicava mais ainda a vida de Lázaro, porque a expectativa das pessoas que pediam para que Jesus Cristo estivesse bem perto daquele lugar é para que Jesus curasse Lázaro daquela enfermidade e ele não morresse. Muitas das vezes, meus amados irmãos, eu vou contextualizar aqui para que você entenda a mensagem de Deus nas nossas vidas. O tempo é de Deus, o momento é de Deus. Porém, pastor Ivo, bispo Ivo, o momento em que a humanidade vive é um momento de situação complicada, é um momento onde as pessoas estão cada vez mais desacreditando em Deus. Mas Jesus, ele foi atrás de Lázaro, e eu quero dizer nesta noite aqui para esta igreja: eu não sei como você está andando, eu não sei em qual situação você está andando, mas uma coisa eu sei: Deus, ele não só olha o melhor momento da minha história e da tua história, mas Deus, ele olha aquele momento onde as pessoas dizem: vai morrer, não vai dar certo, está dando tudo errado. Jesus, ele demora, parece que ele demora 4 dias para chegar naquele lugar, e naquela conversa toda, Jesus para e fala: ele morreu, mas ainda ele precisava chegar lá. Jesus disse: ele morreu, mas ainda ele não tinha chegado. Muitas das vezes a esperança que temos em relação a alguma coisa é apenas uma esperança humana, e a esperança humana, nós olhamos para o lado, nós olhamos para o outro e falamos: não tem jeito, não dá, olha a minha situação, olha a situação da família, olha a situação da igreja, olha a situação desta pessoa. Mas Deus, meus amados irmãos, ele é o dono do tempo, Deus, ele é o dono de tudo, e ele vai caminhando em nossa direção. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita, porque Deus, ele nos ama, e ele tem um projeto para as nossas vidas. Enquanto estavam dizendo: olha, Lázaro vai morrer, enquanto estavam dizendo: olha, Jesus, você precisa estar aqui, Jesus estava caminhando em passos bem devagar. E Deus, ele fala nesta noite para a tua vida: ele está observando aquilo que você está passando. Eu sei disso, que a gente quer as coisas para ontem, porque parece que se demorar 4 dias a situação vai piorar. Mas eu quero dizer para você, você que veio à casa de Deus, tem palavra de vida para você, tem palavra de esperança para você, ainda que pareça que tudo está perdido. Jesus, ele vai ao encontro de quem? De Lázaro. Por que ele vai ao encontro de Lázaro? Porque Deus, ele tem relacionamento com o ser humano, e o primeiro relacionamento que Deus tem com o ser humano é relação de amizade. Deus, ele tem amizade contigo, e ainda que a situação que você está vivendo diga: eu não posso, eu não consigo, eu não vou alcançar, Deus, ele está olhando as dificuldades, e cada momento em que você está passando, Jesus está chegando. Jesus está chegando, Jesus está chegando. Quantas pessoas foram socorridas pelo amor de Deus, quantas pessoas que foram socorridas pela bondade de Deus, mas não é o teu tempo, não é o meu tempo. Eu gostaria que as coisas fossem resolvidas agora, neste exato momento. Eu não quero que as coisas piorem na minha vida e nem na tua vida, mas Deus, ele sabe de tudo, Deus, ele está no controle de tudo. Enquanto alguém indagava a Jesus Cristo: olha, vem logo, Jesus disse: ele morreu. Quando a morte, não existe mais esperança para a humanidade, mas Jesus Cristo é o dono da vida. Ele vai atrás de Lázaro, e quando ele chega na aldeia, ele pergunta onde colocar o Lázaro. Lázaro é como nós, muitas das vezes a coisa está acontecendo e nós não notamos o prejuízo que está acontecendo, porque o mundo exterior está gritando, mas dentro de nós existe uma morte que não conseguimos reagir. E Jesus, ele vai atrás de Lázaro e pergunta:
pergunta onde colocaram Lázaro. Então falaram: olha, vem e veja. E Jesus, naquele momento, versículo 35, ele chora. A humanidade de Deus através de Jesus Cristo. Jesus, ele deixou-se os seus sentimentos para que aquele momento fosse um momento registrado na Bíblia. Às vezes a gente quer ser forte, mediante a situação da vida, mediante os problemas da vida, mas Jesus Cristo, ele chorou. Pensar sobre o choro de Jesus mediante a morte de Lázaro é pensar sobre a humanidade de Cristo para as nossas vidas. Às vezes a gente quer ser forte, às vezes a gente diz: não, eu vou aguentar, está tudo certo, mas vem os problemas, vem as dificuldades e nós não aguentamos. Jesus chora, e ele poderia fazer o contrário, ele poderia ressuscitar e depois chorar, mas ele chorou em primeiro lugar, porque a relação de amizade de Jesus para com Lázaro era uma relação de amor. Hoje as pessoas estão procurando amizades, porém muitas amizades não têm uma relação de amor. Os vínculos do amor se perderam. E Jesus, a primeira coisa que, quando ele chega em Betânia, ele pede para ver onde Lázaro estava. E vendo Lázaro, vendo o túmulo de Lázaro, ele chora. Quantas das vezes a gente acha que não tem jeito, está perdido, está complicado. E Jesus, neste momento, ele chora para dizer para mim e para você: a amizade de Deus para as nossas vidas, ela é maior do que o milagre dele. Eu sei que durante toda a caminhada de Jesus fazendo milagres, nem sempre ele fez milagre porque ele conhecia alguém. Aliás, foi ao contrário. Ele foi fazendo milagres, 3 anos e meio fazendo milagre, e as pessoas que se aproximavam dele não tinha como ele conhecê-las. Então todos os milagres que Jesus Cristo fez foram milagres de pessoas não conhecidas. É claro que existem outras pessoas que eram mais próximas, mas a grande parte das pessoas que Jesus fez o milagre eram pessoas distantes e não conhecidas. Mas neste caso, Jesus, ele faz o milagre. E esse milagre importava a amizade que ele tinha por Lázaro. Glória a Deus. Amizade. As pessoas hoje querem ser amigos. Elas querem amizade. Só que o nosso relacionamento, você fala assim: bispo, vamos lá na igreja, vai ter um culto do propósito, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Só que, além do milagre, tem uma família de Deus aqui em Cristo, pessoas que comungam a mesma fé. O milagre é importante para a tua sobrevivência, para a tua vida, para a tua estada. O milagre é importante para muita coisa que acontece, mas tem uma coisa que Jesus priorizou: ele prioriza a amizade. Tanto é que quando falaram que Lázaro estava naquele túmulo, Jesus chega perto e chora. A maior expressão de Deus na tua vida e na minha vida não é somente o milagre. É claro, eu vou fazer um parêntese aqui, é claro que o milagre da salvação é o maior milagre, mas eu quero dizer, depois da salvação vem a amizade que Deus tem com a tua vida. Não adianta ele curar, não adianta ele fazer maravilha na tua vida se você não tem amizade com ele. O que nos liga aqui é sermos irmãos em Cristo, o que nos liga aqui é o canal de Deus para com a igreja, é estarmos ligados ao mesmo corpo. Esta é a amizade que Deus tem para as nossas vidas. Eu comecei a dizendo, eu vou dizer para você: Deus, ele sempre se preocupou com a humanidade. Tanto é que através dos séculos, tanto é que através dos momentos, Deus vai atrás. Por que Deus vai atrás? Para fazer milagre? Não só isso, para curar, não só isso, para ressuscitar, não só isso, para dizer para você: eu
As pessoas precisam sentir amadas aqui. Quantas pessoas que vêm na igreja porque são desprezadas no seu convívio, mas quando elas chegam na igreja de Deus em Cristo, elas sentem o corpo de Cristo, elas sentem um calor humano, não importa o que aconteceu na casa dela, mas muitas querem ficar aqui. Se muitas pudessem escolher, ia falar: bispo, eu quero morar aqui, porque é que eu sinto a presença de Deus, porque é que eu sinto o poder de Deus, é a amizade de Deus na tua vida. Não adianta nada disso que nós estamos fazendo se não vamos morar com Ele, não adianta nada daquilo que estamos planejando aqui se não temos o objetivo de daqui a pouco, amanhã, continuar dizendo: Deus me ajuda, o Senhor é meu amigo, o Senhor está comigo, Tu és fiel sobre a minha vida. É isso que nos motiva, é isso que nos move. A igreja está aqui para dizer para a humanidade: ei, você foi desprezado, te abandonaram, mas em Cristo temos amizade verdadeira. E a prova disso é você, sou eu. Então nesta noite, você e eu podemos ser pessoas amigas, podemos ser pessoas que através do amor de Cristo cumprimente umas às outras, dizendo a paz do Senhor. E quando ela recebe a paz de Deus, a vida dela é transformada. Nós não estamos aqui dizendo: olha, vamos passar um tempinho ali, depois a gente volta para casa, os nossos afazeres. Não, estamos aqui para dizer: somos o corpo em Cristo, temos a amizade de Deus nas nossas vidas e vamos ser amigos de Deus nesta noite, vamos ser irmãos em Cristo, vamos vestir a camisa, vamos dizer: vamos junto, bispo, vamos ajudar a igreja, vamos ajudar as pessoas. O trabalho nunca é feito por uma pessoa só, mas o trabalho de Deus é feito pelo corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus chora, e essa emoção de Jesus em chorar, as pessoas diziam assim: nossa, como ele o amava. E uns diziam também: não podia ele que fez milagres e maravilhas fazer outro milagre também? Sabe, meus amados irmãos, o tempo sempre é de Deus. O tempo sempre é de Deus. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Mas Jesus Cristo estava ali, sabe por quê? Porque tinha um amigo. E quando você é amigo da pessoa, você vai em qualquer lugar, independente da situação da pessoa. Jesus Cristo poderia, lá onde ele estava, 3 quilômetros atrás, dizer: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressuscitar. Mas Jesus não, ele estava com paciência, ele estava calmo, caminhando. Demorou 4 dias, porque diziam que 3 dias era o tempo, então vamos esperar mais um dia aqui para dar 4 para o milagre ser perfeito. Jesus chega e fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro não estava entendendo nada, Lázaro não estava vivendo aquele momento que as pessoas estavam vivendo, mas Deus estava no controle, está no controle de tudo. Quantas pessoas que estão, muitas das vezes, sem saber aonde eu estou, o que é que eu estou fazendo, eu estou perdido, é porque está uma morte espiritual, vive uma morte espiritual, mas através da palavra, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela tem vida, é vida em abundância. Ei, eu não sei o que você está esperando para esse ano, que está quase terminando. Eu vou repetir: eu não sei o que você está esperando nesse ano de quase 2026 terminando, mas eu quero te dizer: entre na presença de Deus, entre na presença de Deus, entre na presença de Deus. Já que não bebe vinho e nem cachaça, encha-se do Espírito Santo de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus. Ah, eu vou esperar só o ano que vem, porque o ano que vem, não, é agora, é nesse momento, porque é Ele que te salvou, é Ele que é o teu amigo, é Ele que te ajuda naquela hora que você vai no SUS, que você vai aonde quer que for, é Ele que está contigo, e às vezes a gente fica tímido e faz aquela oração: Deus me ajuda, eu estou com um problema aqui, eu estou com medo de Deus está te ajudando,
ajudando. Deus está te ajudando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O relacionamento de Deus. Eu vou pregar a igreja grande que dá para correr, né? Não está de correr na igreja, não dá para não. Pode correr, né? O relacionamento de Deus é sobre amizade. Sempre foi sobre amizade. Sabe o que é amizade? Eu termino, já deu meu tempo, pastor Cláudio? Eu perdi o tempo que eu tenho. 9h15. O relacionamento de Deus sempre foi sobre amizade. Deus conversava com o primeiro casal. O que é isso? Amizade. Amizade. Jesus se fez homem e conversava com as pessoas aí aonde ele estava. O que é isso? É amizade. Eu não quero saber de ninguém. A minha vida é desse jeito. Não estou te doutrinando não, porque tem um bispo aqui. A minha vida é desse jeito, então eu faço do jeito que eu quiser. Eu quero ficar isolado, Você tem certeza que você quer ficar isolado? Ninguém é uma ilha, né? Diz o autor. Nós precisamos sempre de alguém. Nós carecemos sempre de alguém. Lázaro não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque estava morto. Quem está morto não vê o que está acontecendo e não ouve. Mas tinha uma multidão, tinha irmãs dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus não se impressiona com um barulho externo. Jesus, ele vai no âmago do problema. O problema era conhecer e visitar Lázaro. Jesus não diz assim: olha, já que morreu, não tem mais jeito, não. Jesus, ele vai visitar um amigo. E quando ele vai visitar um amigo, não importa se está empregado, se está desempregado, se está desenganado, não importa se está morto. Quando Jesus vai visitar alguém, ele está indo visitar. E quando ele chega, ele pede para tirar o que está impedindo, para que o milagre aconteça. Glória a Deus. Estou entendendo. O mistério de Deus para as nossas vidas, através da palavra, é comunhão. Comunhão é koinonia. É estarmos juntos em Cristo. Como é bom poder estar dentro de uma família e dizer para você: eu sou seu amigo. Tem gente que não pode falar que eu sou seu amigo, porque já não é. Mas você e eu precisamos ser amigos. A Bíblia nos ensina isso. Jesus, ele faz um milagre, chama Lázaro pelo nome. Lázaro ressuscita. E as pessoas continuam a sua vida. Jesus, ele visita as nossas dificuldades. Em cada momento, em cada situação, em cada história de vida, ele sempre nos visita. E assim como Lázaro, que estava sem saber o que estava acontecendo, muita gente no mundo está nesta situação. Um barulho externo, mas dentro da pessoa está morta. Mas aqui está a igreja. Aqui está a igreja para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa amizade, meus amados irmãos, não é uma amizade apenas neste momento, Pastor Paulo. Esta amizade não é amizade apenas de períodos que diz relação a data e época. Esta amizade já está selada na eternidade. Amém. Amém. E a eternidade, alguém diz assim: eu vou morrer para começar. Não, a eternidade começa agora. Vivemos a eternidade de Cristo nas nossas vidas. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. Seja amigo. Eu não sei quantos amigos você tem no Instagram. Eu não sei quantos amigos você tem. Ou se você já não tem mais amigos. Mas seja amigo de alguém. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Continue Glória a Deus. neste propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos têm glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu
gostaria que fosse domingo hoje, a igreja cheia, para ouvir essa palavra. Deus abençoe o pastor Wilson. Mas conserva no ar aí, porque os dias virão, né, já? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Me permita dizer uma coisa, pastor. A amizade, ela não é subsequente à salvação. A amizade com Deus é a própria salvação. Quando o homem se perde no Éden, ele perde a amizade. Quando nós somos salvos, nós reconciliamos a amizade com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Então, o valor, a valorização da vida cristã está exatamente neste ato de conservação da amizade com Deus. O relacionamento com Deus é tudo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Uma outra coisa, a gente que prega, que ama a palavra, a gente fica muito feliz quando ouve, porque são da gente a mente, o espírito, né? Viaja, né, gente? Se viaja. E Maria, Marta, eles mandam buscar a Jesus e parece-me que com aquela ideia de convencimento, nós precisamos convencer Jesus Cristo a vir, porque parece que na ideia delas, Jesus não estava na rota da casa dela, Jesus estava na rota de Jerusalém, passaria por Betânia, mas a casa dela não era a rota da visita de Jesus, ainda que ali fosse a casa preferencial de Cristo. E uma coisa que me chama a atenção aí é que esse é um comportamento que geralmente nós temos em tudo, que na maioria das vezes a gente age como se estivéssemos convencendo a fazer Deus algo que Ele não iria fazer, não. Então precisamos convencer. Mas Jesus mostra exatamente o contrário, que obstante toda essa circunstância, antes que elas idealizassem, antes que elas pensassem, antes que elas soubessem, o destino de Jesus era passar por Betânia e realizar o milagre na vida de Jairo, na vida de Lázaro. É com isso que nós trabalhamos, como o pastor falou. O ato de amor divino. Deus nos ama. E nós nos agarramos e devemos nos agarrar no amor de Deus. Antes que eu queira um milagre, antes que eu queira uma bênção, antes que eu queira uma solução, antes que eu queira cada coisa de Deus, é Deus quem primeiro quer me abençoar. É Deus quem primeiro quer te abençoar. Pastor deixou bem claro que a vida toda, a história toda é Deus correndo atrás do homem. É Deus correndo atrás de nós. É Deus clamando: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Louve a Deus por esta palavra, restaure a sua fé, acenda a sua esperança e religue o seu amor nessa amizade de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Fique de pé. Agradeçamos a Deus.